Com alegria eu quero cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 21. Quando os irmãos encontram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que tenho de estar compartilhando da palavra de Deus aqui com os irmãos. Quero dizer que para mim não é apenas motivo de alegria, mas também uma honra para mim. Eu quero agradecer aos nossos pastores, pastor Elias, nosso pastor, os demais pastores, bem como todos os companheiros de ministério e toda a igreja. Estou muito feliz por essa oportunidade, me sinto honrado em poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Para tanto, irmãos, eu gostaria de compartilhar alguma coisa que Deus colocou no meu coração há algum tempo, neste texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 21. Vamos fazer a leitura como já é de nosso costume. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e anunciaram com grandes coisas que Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, e contavam com grandes sinais e prodígios que Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei a reivindicar para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Todos, porque Moisés, desde os tempos antigos,
tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Irmãos, no último domingo, na escola dominical, o assunto que foi estudado aqui nas classes dos adultos foi o novo nascimento, aquele texto de João capítulo 3, em que Jesus conversa com Nicodemos. E na conversa de Jesus com Nicodemos, lá no versículo 8, Jesus, para explicar para Nicodemos como é operado o novo nascimento na vida do homem, Jesus ele compara a ação do Espírito Santo com o vento. E ele diz para Nicodemos: você não consegue entender como é o novo nascimento? É o Espírito Santo que opera o novo nascimento. E o Espírito Santo, ele age como o vento. E disse Jesus lá no texto, que o Espírito Santo age como o vento, que você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Ou seja, o vento a gente não consegue enxergar, a gente não vê o vento, mas a gente consegue enxergar os efeitos daquilo que o vento faz. E Jesus estava explicando isso para Nicodemos. Você não consegue explicar, Nicodemos, como é o novo nascimento, como que uma pessoa nasce de novo pelo Espírito Santo, mas você consegue ver os efeitos dessa vinda do Espírito Santo trazendo um novo nascimento para a pessoa. Pois bem, e aí você pode perguntar o que isso tem em relação com o texto que nós lemos aqui de Atos 15. O livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, é o livro que conta para nós a história de como a igreja se desenvolveu depois que Jesus voltou aos céus. E embora este livro tenha o nome de Atos dos Apóstolos, a mensagem principal que está por trás de cada um desses atos que os apóstolos fizeram, a mensagem é de que nem os apóstolos, nem os outros personagens que estavam presentes aqui no livro de Atos, teriam conseguido fazer qualquer coisa se não fosse pela ação do Espírito Santo. Aliás, no capítulo 1, Jesus disse para os discípulos que eles só deveriam sair por todo mundo e pregar o Evangelho depois que eles fossem revestidos do Espírito Santo, porque era o Espírito Santo quem atuaria na vida deles, era o Espírito Santo que atuaria por meio deles, e que se não houvesse a ação do Espírito Santo, eles não conseguiriam fazer nada. Se não houvesse a ação do Espírito Santo, a igreja não caminharia. Se não houvesse a ação do Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Foi o Espírito Santo quem esteve presente em cada um dos atos da igreja do Senhor Jesus. E o Espírito Santo, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, ele agiu de várias formas, de várias maneiras. A começar lá em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo ele agiu sendo derramado sobre a vida daqueles que oravam no cenáculo. E nós conhecemos a história. Todos começaram a falar em línguas, o Espírito Santo foi derramado e a gente vê ali a ação do Espírito Santo. Em outros momentos do livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo atuou trazendo cura. Várias pessoas doentes, enfermas, foram curadas, porque o Espírito Santo agiu por meio dos apóstolos. Então, em alguns momentos, a ação do Espírito Santo foi uma ação mais visível, mais fácil de perceber. Porém, em outros momentos do livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo agiu, mas ele agiu de uma forma mais sutil. Ele agiu de uma forma talvez não tão perceptível assim. E para mim esse capítulo 15
É um capítulo em que todos os acontecimentos presentes nesse capítulo, a gente percebe a ação do Espírito Santo. E aí você fala, mas nesse texto do capítulo 15, a gente não vê ninguém falando em línguas estranhas, a gente não vê ninguém sendo curado, mas eu te garanto que o Espírito Santo estava presente em cada uma das palavras que foram ditas aqui nessa reunião de Atos capítulo 15. E aquilo que eu falei lá no começo se cumpriu integralmente aqui no capítulo 15. Porque aqui o Espírito Santo atuou como o vento. Ninguém conseguiu explicar de onde ele veio, ninguém conseguia explicar para onde ele estava indo, mas as pessoas presentes aqui nesta reunião tiveram a certeza que o Espírito Santo tinha falado naquela reunião. Porque nós não lemos os versículos de baixo, mas na ata que finalizou aqui a reunião, foi dito, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. E aí alguém pode ler o texto e falar, mas onde que o Espírito Santo falou nessa reunião? Pois o Espírito Santo falou, e ele se manifestou. E foi assim um momento, irmãos, em Atos capítulo 15, crucial para a história da igreja. E essa reunião aqui de Atos 15, irmãos, foi uma reunião muito difícil. Foi uma reunião extremamente tensa. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu contei aqui nessa leitura que nós fizemos, pelo menos umas 3 vezes a palavra contenda. No meio aqui do texto aparece a palavra contenda, pelo menos umas 3 vezes. Teve contenda em Antioquia, depois teve contenda em Jerusalém. Quando acharam que tinha acabado a contenda, apareceu a contenda de novo. Foi uma reunião tensa. Você já participou de alguma reunião, lá no seu trabalho, em algum outro local, que foi uma reunião tensa? Sabe? Você não sabe o que vai ser decidido, e dependendo daquilo que for decidido, pode mudar a vida de todo mundo que está ali. E aí você não sabe qual posição que vai prevalecer, tem que ser tomada uma decisão. Foi essa decisão aqui, que precisava ser tomada aqui nessa reunião. E era uma decisão que não afetaria apenas a igreja de Jerusalém. Era uma decisão que afetaria a igreja na sua história toda. Inclusive nós aqui, irmãos. Se tivessem decidido alguma outra coisa em Atos 15, a nossa vida seria muito diferente. Aliás, eu imagino que a igreja, o evangelho não teria chegado aqui em Perus, se tivessem tomado uma outra decisão. Mas qual que era o motivo dessa tensão toda que estava aqui em Atos 15? Bom, então vamos voltar um pouquinho à história, e entender a história que estava por trás aqui dessa reunião. O que acontecia é o seguinte, irmãos. Lá no começo do livro de Atos dos Apóstolos, o evangelho, ele começou a ser pregado, primeiramente, para os judeus. Os 12 discípulos de Jesus eram judeus. Os primeiros que estavam lá no dia de Atos dos Apóstolos, e que foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, eram judeus. Os primeiros que receberam a mensagem em Atos 2, diz lá o texto, que eram judeus provenientes de outras nações que estavam ali em Jerusalém. O evangelho começou entre os judeus. Porém, Jesus tinha dito, e mais de uma vez, que o seu propósito não era que o evangelho ficasse apenas entre os judeus. Ele disse, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus disse em João 10, que ele estava pregando aos judeus. Ele falou, meu ministério começa entre os judeus. Porém, eu tenho algumas ovelhas que não são deste aprisco. São ovelhas que o próprio Jesus não pregaria para elas, mas que a igreja deveria levar o evangelho.
O evangelho não era só para ficar entre os judeus. O evangelho deveria ser pregado a toda a criatura, aos gentios. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. E aí você diz, maravilha. Porém lá, em Atos dos Apóstolos, não foi algo tão simples. O livro de Atos dos Apóstolos mostra para nós, irmãos, que pelo menos lá no começo, houve muito receio de se pregar o evangelho para quem não era judeu. E por quê? Porque os judeus tinham uma série de leis que eles deviam seguir. Os judeus, eles seguiam integralmente a lei de Moisés, os 613 mandamentos da lei de Moisés. Além da lei de Moisés, tinha uma série de tradições que eram seguidas. E os irmãos sabem, os judeus guardavam o sábado, os homens tinham que ser circuncidados. E lá na lei de Moisés tinha tudo que tinha que ser feito, desde os sacrifícios, até a vida cotidiana, a vida do dia a dia. Tinha aquilo que podia comer, aquilo que não podia comer, tinha aquilo que se ele tocasse deixava ele impuro. Tinha uma série de regras, uma série de restrições. E quando o evangelho começou a chegar entre os gentios, apareceu a questão, e aí? Nós somos judeus, e os gentios que estão aceitando a fé, devem ou não devem guardar aquilo que a lei de Moisés está dizendo? E não era uma questão tão simples assim de resolvermos, porque a lei foi dada por Deus, a lei era boa, a lei foi dada por Deus. E aí, os gentios deveriam guardar a lei? Não deveriam guardar a lei. E aí o evangelho foi sendo pregado. De início houve certo receio a pregar para quem não era gentio. Mas houve uma perseguição em Jerusalém, os discípulos de Jesus foram espalhados, a igreja foi espalhada, e o evangelho chegou numa cidade chamada Antioquia. E quando o evangelho chegou em Antioquia, irmãos, diz que a igreja chegou em Antioquia, e em Antioquia tinha tanto gentio, a maioria da cidade era gentílica, mas quando eles começaram a pregar, está lá em Atos 12, se eu não me engano, que diz que os primeiros que chegaram em Antioquia viram os gentios, mas ficaram com medo de pregar aos gentios, e começaram a pregar somente aos judeus, só os judeus. E aí depois vieram os irmãos de uma outra cidade, lá de Cirene, está escrito no texto bíblico, e esses tiveram coragem, e começaram a pregar aos gentios. E sabe o que aconteceu? A igreja de Antioquia ficou cheia, e as pessoas abraçaram o evangelho, mas de uma forma tão profunda, de uma forma tão viva, que diz que foi o primeiro lugar no mundo, o primeiro lugar na história, onde os discípulos foram chamados, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. E quem que deu o nome de cristão? As pessoas de fora olharam para os irmãos de Antioquia e falaram, eles falam tanto desse Cristo, eles se identificam tanto com Cristo, eles são cristãos, e eles começaram a ser chamados de cristãos. E o evangelho começou a ser pregado aos gentios. E aí os irmãos de Jerusalém ficaram assustados. Aí mandaram um irmão para lá, Barnabé. Quando Barnabé chegou em Antioquia, ele mandou o relatório para os irmãos de Jerusalém e falou, é Deus quem está fazendo isso aqui. A gente precisa de mais reforço, porque a igreja está crescendo. E aí ele foi chamar um velho conhecido dele. E aí já é uma outra história, que é Saulo de Tarso. E aí ele chamou Saulo, o apóstolo Paulo, e falou, vem congregar aqui em Antioquia. E ficaram Barnabé e Paulo congregando lá na cidade de Antioquia. E foi uma benção, porque em Antioquia, está lá em Atos 13, que tinha vários mestres e doutores, e tem lá a lista, tem nome de judeu, tem nome de gentil, tem nome de rico, tem nome de pobre. E a igreja de Antioquia era uma bênção, irmãos, congregava todo tipo de gente. E além de ser uma bênção, uma igreja missionária, porque a igreja de Antioquia mandou Paulo e Barnabé para a obra missionária, e eles pregaram o evangelho por vários lugares, e depois voltaram lá para a cidade de Antioquia. Maravilha, parece que tudo estava correndo bem.
Mas aí que apareceu o problema, irmãos, que nos leva a Atos capítulo 15. Quando Paulo e Barnabé voltaram da primeira viagem, chegaram lá na igreja de Antioquia, e eu imagino que chegaram lá no culto para pregar, apareceu um grupo novo na igreja de Antioquia. E eram os irmãos que falaram assim para Paulo e para Barnabé: a gente veio lá de Jerusalém, a gente veio lá da Judéia, e eu vou falar uma coisa aqui para vocês: vocês estão errados naquilo que vocês estão pregando. Por quê? Porque se esses gentios que estão se convertendo não se circuncidarem, eles não serão salvos. E aí você imagina que era um só que estava falando isso? Que era dois? A Bíblia diz que era um grupo que começou a pregar isso ali na igreja de Antioquia. Tem que cumprir a lei de Moisés, tem que se circuncidar. E aí o apóstolo Paulo, usado por Deus, não concordou com isso. E qual que era o discurso de Paulo, irmãos, que serve aqui para nós também? Paulo disse o seguinte: irmãos, a gente não precisa guardar a lei, e não é porque a lei é ruim, pelo contrário, a lei é boa, a lei foi dada por Deus, só que o nosso coração não é bom. A lei de Deus é tão perfeita, mas nós, com a maldade que há no nosso coração, não conseguimos ser salvos pela lei, porque está escrito que todo aquele que cumprir toda a lei, por ela deverá viver. O problema é que ninguém conseguiu cumprir toda a lei, porque a lei é perfeita, a lei é boa, e como ela está num nível muito acima de nós, nós pelo nosso próprio esforço, não conseguimos cumprir a lei. E aí alguém diz: não, tem gente que cumpriu a lei. Pastor Edson falou isso na escola dominical domingo. Jesus, ele teve um diálogo com o jovem rico, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus amou o jovem rico, e diz que Jesus perguntou, ele perguntou para Jesus, né? O que eu farei, mestre, para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: você guarda os mandamentos? E o que ele falou? Todos. Guardo todos desde a minha infância. Obedeço todos os mandamentos. E aí Jesus disse: então só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Veja, isso não é um mandamento geral, irmãos, para todo mundo vender tudo. O que Jesus estava dizendo para esse jovem é o seguinte: você diz que guarda todos os mandamentos. Sabe qual é o maior mandamento da lei? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o maior mandamento. Você está disposto a cumprir o maior mandamento da lei? Se você for cumprir o maior mandamento da lei, então vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E aí diz que ele saiu triste. Uma das poucas pessoas que foi falar com Jesus e saiu triste depois de falar com Jesus. Porque esse rapaz mostra para nós, irmãos, que o nosso coração não consegue seguir a lei que foi dada por Deus. E Deus deu a lei justamente para mostrar isso. A nossa incapacidade de agradá-lo pelos nossos próprios esforços. E Deus, sabendo disso, sabe o que Ele fez? Ele nos proporcionou um outro caminho. Ele enviou o seu Filho Jesus. E Jesus cumpriu toda a lei. E a gente é salvo não pelo nosso esforço, porque a gente pode se esforçar o quanto for, que a gente não consegue. Mas a gente é salvo, porque Cristo se esforçou, porque Cristo, aliás, se sacrificou por nós. E é na confiança do sacrifício dele que a gente cumpre a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo, ele muda o nosso coração.
ele troca a intenção do nosso coração. E você fala, o que isso tem a ver? Isso tem a ver, irmãos, que Paulo estava dizendo para os irmãos, a salvação não é pela nossa obra, não é pelo nosso mérito, não é por aquilo que a gente faz. Porque você pode fazer de tudo, mas ainda não vai ser o suficiente para ser salvo. Aplicando para a gente, irmãos. Eu posso orar todo dia, eu posso estar envolvido em todas as atividades, eu posso cumprir tudo o que é dito. Mas se o meu coração não foi transformado, eu não entendi o que é o Evangelho. Aí você fala, então não é para fazer essas coisas? Não, é para fazer. Mas a gente não faz para ser salvo, irmãos. A gente não vem no culto para ser salvo. A gente não guarda o que a Bíblia diz para ser salvo. A gente guarda o que a Bíblia diz, a gente ora, a gente vem no culto, porque a gente já foi salvo. E Cristo mudou o nosso coração e nos deu motivação para que a gente saiba por que a gente está fazendo isso. E é só por isso, irmãos, que o fogo desce quando a gente canta. É só por isso que o Espírito Santo visita a igreja. Porque o coração foi transformado. E a gente não faz aquilo, dizendo, Senhor, olha aí, ó, eu estou cantando. Me salva porque eu estou cantando. Não, Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor me salvou sem que eu merecesse. E é por isso que eu canto, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu me deleito na tua palavra. Só que a lei não conseguia fazer isso. Mas Jesus, pela sua graça e pelo seu evangelho, fez isso. E eram essas coisas que Paulo pregava em Antioquia. A salvação é pela graça de Jesus. E outra, se você acha que a salvação é pelas obras da lei, não precisa de Jesus. Concorda? Se aqueles irmãos estavam certos e era só guardar a lei para ser salvo, então guarda a lei. Para que precisa de Jesus? Mas Jesus veio justamente porque a gente não conseguia agradar a Deus. O fim da lei é Cristo. Tanto o fim no sentido de que a lei foi até Cristo, quanto o propósito, o fim, o objetivo, a finalidade da lei é chegar em Cristo. E se a gente está em Cristo, a gente cumpriu a lei. Porque o nosso coração foi transformado. E eram essas coisas que Paulo pregava lá em Antioquia. E eu que estou falando aqui, irmãos, e vejo que os irmãos estão concordando. Agora imagina o apóstolo Paulo pregando essas coisas. Era Paulo que estava pregando isso. Mas mesmo depois que Paulo pregou, aquele grupinho não concordou. Falou, Paulo, você está falando muito bonito, mas tem que guardar a lei sim. Porque a lei foi dada por Deus. E o pessoal dava o argumento da autoridade, eles diziam, e a gente veio da Judéia, hein? A gente veio lá de Jerusalém para dizer isso. Como querendo dizer, foi o pessoal lá de Jerusalém que mandou. Depois Tiago desmentiu eles e falou que não tinha mandado coisa nenhuma. Mas eles usavam o nome dos apóstolos para dizer que estavam ensinando essas coisas. Fosse no ambiente assembleano, pastor, iam dizer, a gente veio lá da sede e deram ordem para a gente. E depois Tiago falou que não, que ele não tinha mandado ninguém falar isso. Mas eles fizeram isso. E aí o que aconteceu, irmãos? Levaram a questão para Jerusalém, porque em Jerusalém estavam os apóstolos, para decidir o que ia acontecer. E aí diz que reuniu Paulo, Barnabé, mais um grupo de irmãos de Antioquia. Diz que era 400 quilômetros de viagem. E eles foram nesses 400 quilômetros, e diz que nas cidades em que eles passavam, eles iam contando as bênçãos, como que Deus tinha abençoado a obra missionária que eles tinham feito. Passaram pela Fenícia, passaram por Samaria, está dizendo aqui no texto, e chegaram na cidade de Jerusalém. E aí é no ponto que eu quero chegar. Quando Paulo e Barnabé chegaram em Jerusalém, eles começaram a pregar a mesma coisa. Pregar, olha, está tendo esse problema lá em Antioquia. E quando eles chegaram em Jerusalém, sabe o que eles encontraram? Um grupo mais rígido ainda do que o grupo que tinha lá em Antioquia.
E o texto está dizendo aqui que era um grupo de irmãos que eram convertidos do farisaísmo, um grupo de fariseus que havia abraçado a fé. E os fariseus, irmãos, eles eram extremamente rígidos no cumprimento da lei. Se a lei dizia que não podia trabalhar no sábado, eles ficavam discutindo o que era considerado trabalho no sábado ou não. Eu contei isso para os irmãos no curso teológico, e é claro que é um extremo que alguns fariseus chegaram. Diz que eles ficaram discutindo lá, se você podia comer um ovo no sábado. Pode comer o ovo no sábado? E aí diz que um fariseu tinha dito o seguinte: olha, depende. Se a galinha que botou o ovo era uma galinha que foi separada para trabalhar botando ovo, e ela botaram o ovo no sábado, isso é trabalho, não pode. Porém, se a galinha botou o ovo eventualmente no sábado, pode, porque não era trabalho. E a gente dá risada, mas esse tipo de discussão acontecia. O que pode, o que não pode. Porque se a gente desobedecer o mínimo dos mandamentos, nós não vamos agradar a Deus. E esses irmãos entraram na igreja e queriam aplicar esse modo de pensar ao evangelho. E eles disseram para Paulo e para Barnabé: olha, os gentios são diferentes de nós. A gente até aceita que o evangelho seja pregado para eles, desde que eles cumpram a lei. Irmão, agora imagina se o ponto de vista deles tivesse prevalecido nessa reunião. O evangelho não teria chegado até nós. E se tivesse chegado, ao invés de você se matricular na classe dos novos convertidos na escola dominical, teria que se matricular num curso intensivo para guardar as regras dos fariseus. E graças a Deus que isso não aconteceu. Mas aquele grupo queria fazer isso. E pressionando Paulo e Barnabé. E o texto diz que criou-se uma contenda. E aí eu pergunto para os irmãos, como que a igreja resolveria isso? Como resolver essa questão? Essa é uma questão que só poderia ser resolvida se fosse pela atuação do Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, irmãos, reuniram todo mundo, reuniram os irmãos lá que vieram do farisaísmo, reuniram a igreja de Jerusalém, reuniram os apóstolos, reuniram Paulo, reuniram Barnabé, todo mundo junto para decidir essa questão. E os ânimos exaltados, a contenda ali presente, mas o Espírito Santo também estava presente naquela reunião. E sabe como que a reunião começou? Nós lemos aqui. O primeiro a falar foi Pedro, o apóstolo Pedro. Eu imagino que quando Pedro começou a falar, eu ia falar quando ele pegou o microfone, não tinha um microfone. Mas quando Pedro começou a falar, talvez alguém que estava ali dizendo: olha, Pedro vai falar, ele é dos nossos, hein? Pedro, ele é judeu, ele vai defender a gente. Mas aí Pedro falou o seguinte: irmãos, deixa eu contar para vocês um testemunho. Olha o Espírito Santo aí. Deixa eu contar um testemunho que aconteceu comigo. Vocês sabem que eu sou judeu. Eu guardo todas as leis judaicas. E há uns tempos atrás, irmãos, eu estava lá na cidade de Jope. E lá na cidade de Jope, estava na hora do almoço, eu estava hospedado na casa de um irmão que também chama Simão. E eu estava com fome, estava na hora do almoço, e eu estava lá no terraço, esperando o almoço ficar pronto. E Deus me deu uma visão na hora do almoço. Você já recebeu uma visão na hora do almoço? O apóstolo Pedro recebeu uma visão na hora do almoço. E sabe como que era? E o apóstolo Pedro contando esse testemunho. A visão era o seguinte, irmãos, e eu estava com fome. Chegou um lençol enorme
na minha frente. Dentro do lençol tinha tudo quanto é animal, mas todos animais impuros, ou seja, animais que os judeus não podiam comer. E a voz do céu, na minha visão, falava para mim: Pedro, está vendo esse lençol com animais? Mata e come. E eu respondi: Senhor, jamais. Eu sou judeu, eu guardo a tua palavra, e está escrito que o judeu não pode se contaminar com esses animais. E aí, diz que a voz do céu falou assim para Pedro: não chame impuro aquilo que Deus purificou. Essa mesma visão se repetiu por 3 vezes. E diz que terminou a visão. O lençol foi recolhido ao céu. E Pedro ficou pensando: o que quer dizer essa visão? Aí diz que Deus falou com ele. O Espírito Santo falou no ouvido de Pedro. Está escrito lá no texto, em Atos 10. Pedro, é o seguinte: vão vir 3 homens procurando por você aí na porta. Vão te chamar para ir num lugar. Vá com eles. E quando Pedro foi atender, ali a pouco bateram palma lá na casa, estavam procurando Pedro. E aí Pedro falou: o que vocês querem comigo? Eles falaram: é o seguinte, tem um homem gentil, olha como que o Espírito Santo faz as coisas, irmãos. Tem um homem gentil chamado Cornélio, que mora lá em Cesareia. Ele não é crente, mas ele ora, ele busca Deus, e Deus falou com ele. Um anjo do céu disse para vir chamar você, porque você vai até ele e você vai explicar o que ele tem que fazer. Ele está sedento por conhecer a Deus, e Deus falou para ele que é você que vai. Só que o problema é o seguinte: o Cornélio é gentil, o Pedro é judeu, e o gentil, irmão, o judeu não podia almoçar com o gentil, não podia entrar na casa do gentil. A primeira coisa que o Pedro, antes da visão, responderia: eu não vou me contaminar com o gentil. Mas o que Deus falou com ele? Não chame impuro aquilo que Deus purificou. Os gentios, Pedro, não são impuros. Eles foram purificados pelo meu sangue, e você vai ser o agente que vai falar para os gentios lá em Cesareia do meu amor, e vai pregar o evangelho. E foi o que Pedro fez. E sabe o que aconteceu? Pedro chegou lá e queria conhecer a história, e Cornélio contou a história, e Pedro falou: olha, irmãos, por mim não era nem para eu estar aqui, porque o judeu não pode nem entrar na casa do gentil. Mas Deus falou que purificou vocês. E o que você tem a falar para a gente, Pedro? Aí diz que Pedro começou a pregar, devagarzinho, explicando. Aí disse que no meio da pregação de Pedro, o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, e eles começaram a falar em línguas estranhas, igualzinho aconteceu com os judeus em Atos dos Apóstolos, em Atos 2. Agora volta lá para o concílio de Jerusalém. Imagina Pedro contando esse testemunho para os irmãos. A Bíblia diz que aquela contenda toda acabou. Houve silêncio. E aqui eu queria trazer uma primeira lição aqui para a gente, irmãos. Você veja como que o Espírito Santo atua. Eu falei que o Espírito Santo estava atuando como vento. Tinha que ser Pedro para ter aquela visão. Porque Pedro era judeu. E a palavra de Pedro aqui nessa reunião teve peso. E anos antes, Deus deu uma visão para Pedro por causa dessa reunião de Atos 15. Às vezes o Espírito Santo dá para nós uma experiência com Deus, que a gente vai usar só anos depois. Sabia disso?
que às vezes o Espírito Santo prepara a gente para alguma coisa que ainda vai demorar para acontecer. O Pedro achou que era só ali, o evangelho chegar em Cornélio, mas não, Pedro. Além do evangelho chegar em Cornélio, essa sua experiência vai servir para o bem da igreja lá no futuro. Irmãos, e quem é que sabe o futuro, senão o Espírito Santo de Deus? Às vezes a experiência que você está tendo hoje vai ser para um propósito amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos. É o Espírito Santo como vento, irmão. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe de para onde ele vai, mas você vê os efeitos. E outra coisa, o Espírito Santo ele trabalha individualmente e coletivamente. Porque aqui o Espírito Santo trabalhou individualmente em Pedro. Porque o Espírito Santo sabia a história de Pedro, sabia os preconceitos de Pedro, sabia tudo que Pedro tinha aprendido na vida, sabia tudo sobre Pedro. E aí o Espírito Santo olhou para Pedro e falou: Pedro, você é meu apóstolo, mas eu vou te ensinar uma coisa. O Espírito Santo deu uma lição individual para Pedro, mas ao mesmo tempo que é uma lição individual, era uma lição que serviu para a igreja. Isso é maravilhoso, irmãos, porque o Espírito Santo faz isso aqui todo domingo, toda terça, toda segunda, sempre que a gente se reúne, irmãos, tem uma mensagem que é para a igreja, mas às vezes tem um trechinho da mensagem que é para o irmão em particular, para a irmã em particular, porque é o tratado de Deus individualmente com você. E só o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo pega aquela mensagem e encaixa lá no seu coração, naquele buraco que está no coração certinho, e aquela mensagem vai lá. Mas voltemos aqui à reunião de Atos 15. Não foi só Pedro que falou. Depois que Pedro terminou de falar, deram a oportunidade para Paulo e Barnabé. E Paulo começou a falar. E aí Paulo disse: agora eu que vou contar o meu testemunho. Pedro contou o testemunho dele, agora eu vou contar o meu. E Paulo teve um monte de testemunho para contar, porque ele tinha trabalhado mais ainda de perto com gentios. Aqui o texto não fala do que Paulo falou especificamente, mas eu imagino que ele contou as coisas que tinham acontecido na sua viagem missionária com Barnabé. E aí ele pode ter contado o seguinte: irmãos, eu fui pregar com Barnabé, e a nossa estratégia é sempre o seguinte: sempre que a gente chegava na cidade, a gente pregava primeiro para os judeus. Tinha cidade que os judeus aceitavam, mas tinha cidades que os judeus não aceitavam. E teve uma cidade específica, chamada Antioquia da Pisídia, era outra Antioquia, que a gente pregou para os judeus. Alguns judeus aceitaram, mas os líderes da sinagoga não aceitaram não. E falaram que a gente não tinha que pregar. Mas quando terminou o culto, tinha um pessoal sentado lá no fundo. E sabe o que era esse pessoal? Os gentios. E os gentios falaram para a gente quer ouvir. E Paulo, sensível à voz do Espírito Santo, ele percebeu o seguinte: nessa cidade os judeus querem ouvir, eu vou pregar para os judeus. Nessa cidade os judeus não querem ouvir, mas os gentios querem, pois eu vou pregar para os gentios. Os gentios estão com o ouvido aberto, os gentios estão interessados. Paulo percebeu, irmãos, que o Espírito Santo estava soprando na direção dos gentios. Imagina se Paulo tivesse fechado o seu coração e dito: não, o evangelho é só para os judeus. Mas ele percebeu que o Espírito Santo estava soprando naquela direção, e ele pregou aos gentios. E ele também falou, irmãos, o Espírito Santo falou aos gentios. Os gentios também foram batizados com o Espírito Santo. Os gentios também foram curados. Deus operou nos gentios do mesmo jeito que operou entre os judeus. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar uma segunda coisa para os irmãos. O Espírito Santo, olha que coisa maravilhosa, como que o Espírito Santo opera. O mesmo Espírito que operou na vida de Pedro,
Era o mesmo Espírito que operou na vida de Paulo. Não acham isso maravilhoso? Pedro estava pregando num canto do império e o Espírito Santo estava soprando em direção dos gentios. Paulo estava no outro canto do império e o mesmo Espírito também estava soprando na direção dos gentios. Não tinha comunicação entre Paulo e Pedro. Não tinha grupo de WhatsApp, não tinha redes sociais para os dois se comunicarem. Mas o mesmo Espírito que estava atuando em Pedro num canto, era o mesmo Espírito que estava atuando em Paulo no outro canto. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo trabalha por meio de pessoas, no plural. O Espírito Santo não fala só por uma pessoa. O Espírito Santo fala por várias pessoas. E quando várias pessoas falam pelo Espírito Santo, a mensagem de uma se conecta com a mensagem do outro, porque é o mesmo Espírito que opera em todas as coisas. Deus usa pessoas. Deus usa Pedro num canto, Deus usa Paulo no outro. Mas quando você vai ver, a essência é a mesma coisa. A gente está reunido hoje aqui no culto de doutrina, no culto de ensino. E as sedes do nosso ministério no país todo estão tendo culto agora. E o Espírito Santo está falando aqui, está falando lá no Nordeste, está falando lá no Mato Grosso. A gente não tem condições de fazer isso, mas se a gente fosse conectar uma mensagem com outra, você vai ver que é o mesmo Espírito que está atuando por meio de pessoas. E esse Espírito, irmãos, atua por meio de pessoas, às vezes de jeitos diferentes. Eu contei aqui na escola dominical esses dias uma história, quem ouviu, vai ouvir de novo, mas quem não ouviu vai ter oportunidade. Na realidade não é minha história, eu ouvi do irmão Gutierrez Siqueira. Ele conta essa história, ele compartilhou essa história esses dias. E ele disse o seguinte: irmãos, vamos pegar duas pessoas que fazem dois trabalhos bem diferentes na igreja. E ele usou o exemplo de um trabalho que acontece aqui na nossa igreja, que é o trabalho de capelania nos presídios. A nossa igreja, para quem não sabe, está nos acompanhando, tem um trabalho maravilhoso que é feito da capelania nos presídios. E ele falou: imagina um irmão que é chamado por Deus para pregar nos presídios. E outro irmão que é chamado por Deus para traduzir a Bíblia do original. Esse irmão que é chamado por Deus para traduzir a Bíblia, onde ele exerce o ministério dele? Trancado dentro de um escritório, lendo os originais, com um monte de dicionário na mesa e tal, e traduzindo e coisa e tal. Esse é o ministério que Deus deu para ele. E o irmão que Deus chamou para a capelania? O irmão está lá, pregando, evangelizando, orando. Aí ele falou: imagina se um dia o irmão que está lá traduzindo olhar para quem está na capelania e falar: que perda de tempo, tem tanta coisa aqui que precisa ser traduzida, o irmão podia se matricular num curso e vir aqui me ajudar. Agora se imagina se o irmão lá da outra ponta falasse a mesma coisa e falar: perda de tempo é dele, tem tanta gente aqui no presídio que precisa ouvir o evangelho e ele está lá perdendo tempo. O que está errado? Bom, os dois estão certos por trabalharem para o Senhor, mas se eles falarem isso, eles estão errados, porque o ministério de um completa o ministério do outro. Um Deus chamou para traduzir a Bíblia, o outro Deus chamou para distribuir a Bíblia lá para quem precisa. E se não tiver o irmão que traduziu aqui, não vai ter Bíblia para distribuir lá na ponta. E se não tiver quem distribua a Bíblia lá na ponta, não tem por que traduzir aqui. Os irmãos nunca se viram, mas é o mesmo Espírito que está atuando na vida dos dois. E um precisa do outro, sabe por quê? Porque o Espírito Santo trabalha por meio de pessoas no plural.
O Espírito Santo, diz a Bíblia que ele distribui os dons na sua igreja, e um vai completando o outro. Pedro vai pregar para Cornélio, Paulo vai pregar em Antioquia, mas é o mesmo Espírito que está coordenando uma coisa e outra. Porque o Espírito Santo, irmãos, tem uma visão do todo, tem uma visão completa. Ele sabe o que precisa ir no nosso coração e quem Ele vai usar para alcançar o que precisa ser colocado no nosso coração. Lembra de outra história bíblica? Eu estou quase terminando. A história bíblica de Maria. Maria, ela ficou grávida do Espírito Santo para gerar Jesus. É claro que a gravidez de Maria só teve a dela. Não tem outro tipo de gravidez. Aquilo foi um evento único na história da humanidade. Mas Maria, ela sentiu o peso da responsabilidade que ela tinha. E Deus, sabendo dos medos que ela teria, porque como que ela ia contar a história? Fiquei grávida do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo conhecia alguém que tinha experiência com uma gravidez que não era esperada. Claro que não era uma gravidez igual a de Maria. Mas tinha uma prima de Maria, que era a Isabel, que também teve uma gravidez que foi milagre. E no caso dela, porque ela já estava idosa e não podia engravidar. E Deus operou e ela ficou grávida. Então Isabel tinha experiência em Deus intervindo. E o Senhor, conhecendo o coração de Maria, falou: Maria, para você se acalmar, faz as malas, atravessa o país e fica uma temporada lá na casa de Isabel. A Isabel entende o que é Deus intervir dando uma gravidez. Ela vai te ajudar, Maria. E foi o que o Espírito Santo fez. Porque o Espírito Santo conhecia Maria, conhecia Isabel e sabia que uma podia ajudar a outra. Uma estava num canto do país, a outra estava lá. Mas o Espírito Santo conhecia o coração das duas e levou ela para lá. E diz que quando ela abraçou, o que aconteceu? O Espírito Santo se manifestou, a criança que estava no ventre pulou, porque era o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele conecta pessoas, ele conecta ministérios. Ele sabe quem é que pode nos ajudar. Só o Espírito Santo faz isso. Último ponto aqui, irmãos, para a gente terminar. Rapidinho. Mas se a gente parasse aqui, irmãos, na reunião, a gente daria um argumento para as pessoas que criticam o pentecostalismo. Porque tem gente que diz para nós assim, que a gente é pentecostal, e que a gente baseia a nossa fé só nas experiências, só nas visões, só nos sonhos. E não é verdade não, irmãos. Não é só nos sonhos e nas visões. Porque tem a outra parte da reunião. Teve mais um irmão aqui que falou. Falou Pedro, falou Paulo, fez-se silêncio, e o último irmão inscrito falou. Foi quem? Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém. Eles falam: o que Tiago ia falar? Tiago não foi pregar para os gentios, não teve experiência, o que ele vai acrescentar? Sabe o que Tiago falou? Tiago falou o seguinte: irmãos, o que Pedro falou foi maravilhoso, o que Paulo falou também foi maravilhoso, e eu quero dizer para vocês que tanto o que Pedro falou, quanto o que Paulo falou, está de acordo com o que está escrito nas Escrituras. E ele leu o texto bíblico e falou: está escrito aqui, ó, que o evangelho chegaria até os gentios. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? As experiências que nós pentecostais temos, irmãos, não estão fora da Bíblia. A visão que Deus te dá, irmão, está de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Porque se não tiver, não veio de Deus. E o que Tiago falou naquela reunião foi o seguinte: ó, tudo está concordando aqui com as Escrituras. Outra coisa, o que eles estão falando não é nada novo. Porque Deus já tinha falado isso desde lá do Antigo Testamento. Só não entendeu quem não entendeu o que estava escrito aqui. Mas tudo estava de acordo com as Escrituras. Quando Deus nos dá dons, quando Deus nos dá visões, tudo isso, irmão, converge com aquilo que está escrito na palavra de Deus. E é no culto de doutrina que às vezes a gente tem essa sensação.
Porque a palavra vai sendo pregada e a gente prega aquela experiência que Deus deu para nós e a gente encaixa com aquilo que está sendo pregado. Já teve essa experiência? Porque a experiência que nós temos é o Espírito Santo que deu. E sabe quem inspirou os autores da Bíblia? Foi o mesmo Espírito Santo. Então tudo que o Espírito Santo vai fazer para nós vai estar de acordo com a palavra de Deus. E agora sim, para terminarmos, o conselho final. Que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Pedro entendeu para onde o Espírito estava soprando e foi. Paulo entendeu para onde o Espírito estava soprando e foi. E Jesus, quando estava aqui na terra, ele falou lá em Lucas 4, quando ele foi começar o seu ministério: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas aos pobres, a alcançar os quebrantados e os aflitos de coração. E Jesus teve essa leitura, o Espírito Santo está soprando na direção dos aflitos de coração. O Espírito Santo está soprando na direção dos pobres. E é para lá que eu vou. O Espírito Santo, Jesus se submeteu ao Espírito Santo e entendeu para onde o Espírito Santo está soprando. Que nós possamos ter a sensibilidade dada por Deus, irmãos, para discernirmos a direção em que o vento do Espírito está soprando. A igreja não fez uma reunião de planejamento, vamos fazer um planejamento estratégico para alcançar os gentios. Não estava nos planos, estava nos planos do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que foi levando naturalmente para os gentios, e quando eles viram que o Espírito Santo estava indo lá, eles foram. Se o Espírito Santo te levar para alguém, se o Espírito Santo te levar a fazer alguma coisa, irmãos, ouça a voz do Espírito Santo, e vá na direção em que o vento está assoprando. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém.